Olá, povo querido e amado, graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no nosso curso de discipulado inicial. Nós estamos aprendendo lições preciosas com a ajuda do Espírito Santo e eu quero convidar você hoje para começar a nossa lição 3, que é uma lição importantíssima. Nós vamos falar sobre o novo pacto ou a nova aliança, depende da linguagem que você utilizar aí, você vai estar encontrando esse assunto. Então, vamos começar, sem mais delongas, a nossa aula de hoje. Então, aí na sua apostila, a nova aliança começa com o seguinte, lição 3. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus vir ao mundo e fala sobre a primeira aliança que Deus fez com o seu povo. E é uma aliança que eu já quero dizer para você aqui, onde tudo era muito externo, ou seja, era tudo de fora para dentro. Se você ler o Velho Testamento, você vai compreender um pouco do que eu quero dizer com isso. E nós vamos poder falar bastante sobre isso mais para frente. O Novo Testamento foi escrito depois que Jesus veio ao mundo e apresenta a nova aliança entre Deus e nós, que é uma aliança interna, né? Então, dois pontos importantíssimos aqui. Primeira aliança externa, nova aliança interna. Mesmo que a primeira aliança incluiu muitas leis e mandamentos, a salvação do povo do Antigo Testamento era da mesma maneira que somos salvos hoje, pela fé em Jesus. Então, a questão da salvação, ela continua sendo pela fé, ok? Eles olharam para frente, o povo do Antigo Testamento, né? Esperando com fé o dia que o Salvador chegasse. Nós olhamos para trás, crendo que Jesus é o Salvador que já pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Então, o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Então, em uma questão temporal, o povo do Antigo Testamento olhava para frente, até Cristo. Nós que somos do Novo Testamento, do Novo Pacto, olhamos para trás, aonde Cristo, Jesus, né, estava e fez o que deveria ser feito, tá? Então, uma questão chave que você pode colocar aí na sua apostila: o Antigo Testamento aponta para Cristo. Esse é o propósito. Na realidade, toda a Bíblia aponta para Cristo. Cristo é a figura central da Bíblia. Ele é a chave hermenêutica, como os teólogos falam, né, na teologia. Ele é a chave de toda a Escritura. Então, se nós lemos a Bíblia não entendendo que ela aponta para Cristo, nós podemos fazer muita confusão em cima daquilo que nós iremos encontrar na Bíblia. Nós temos que entender que tudo que está escrito está apontando para Cristo. Ok? Então, seguindo aí na sua apostila, o que é uma aliança? No seu uso comum, aliança significa um contrato celebrado entre duas pessoas. É um acordo
ou seja, pacto, compromisso feito segundo os termos da aliança. Você que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem entrado numa aliança assim com Ele. Deus é fiel e nunca quebra os termos das suas alianças. Hebreus capítulo 6, 17 e 18. Vamos ver o que está escrito aí, ó. Diz o seguinte, ó: Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Seguindo aí na apostila. Por isso, a nova aliança é chamada uma aliança eterna. Vamos para Hebreus no capítulo 13, um pouquinho mais para frente aí na Bíblia, versículo 20. Olha o que diz aí. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue. Olha só que maravilha. Então, essa nova aliança é chamada de uma aliança eterna. Agora, seguindo aí na sua apostila, você está comprometido com esse Deus tão fiel e tem uma responsabilidade de manter os termos da aliança. Seguindo aí na apostila, o novo pacto tem a ver com uma nova criação ou nova natureza. Vamos abrir lá em Jeremias, no capítulo 31, né? Nós estamos falando de nova aliança, mas nós vamos dar uma passeadinha no Velho Testamento para vermos uma profecia aí que foi feita pelo Senhor no passado. Jeremias 31, versículo 33. Diz assim, ó: E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então ele já começa dizendo: e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. E nós vamos ver que a nova aliança, ela não foi feita apenas com o povo de Israel, porque nós, eu e você, talvez que está aí me assistindo, não é israelita, e mesmo assim você faz parte de uma nova aliança que Deus fez com o povo em Jesus. Nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente. Seguindo aí, essa nova criação ou nova natureza significa a igreja, que o que é a igreja? São judeus e não judeus, ou seja, judeus e gentios, tá? Reunidos em Cristo, que é o fundador da igreja e o modelo de nova criação. Quando nós falamos de nova criação, nós podemos também falar de novo homem ou nova natureza. Esse novo homem é Jesus, foi ele que foi o modelo deste novo homem que Deus criou para recuperar
o modelo que nós perdemos em Adão por conta do pecado, tá? Então, essa nova criação ou nova natureza significa a igreja, judeus e gentios, ou seja, não judeus, reunidos em Cristo, o fundador da igreja e modelo de nova criação. E sendo agora judeus e não judeus, um só povo de Deus. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Essa foi uma das coisas que ele veio fazer: unir o povo de Israel, que era o povo de Deus, o povo do antigo pacto, com os gentios, que é todo o povo não judeu. Tá certo? Então nós vamos ler isso em Efésios, no capítulo 2, versículo 19. Vamos ver o que está escrito lá. Efésios 2, 19. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Então, ou seja, nós gentios, nós que não somos judeus, não somos mais estranhos, nessa nova aliança não somos estrangeiros, mas somos agora concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Um pouquinho mais à frente, em Efésios 3, no versículo 6, diz, Paulo também continua falando a respeito da igreja. E ele diz o seguinte: e este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Olha só que maravilha, queridos. Foi isso que Jesus veio fazer. Então, seguindo aí na sua apostila, os gentios, ou seja, todos nós não judeus, não tínhamos nenhum pacto com Deus. Vamos ver isso em Efésios 2, no versículo 12. Olha o que diz aí, ó. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Não tínhamos privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Então nós não tínhamos nenhum pacto com Deus. Mas agora, no novo pacto, pela fé, todas as nações podem ser filhos de Deus e terem um pacto com Ele, baseado no sangue do seu Filho Jesus. Vamos agora para Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículos do 19 ao 29. Gálatas 3, 19 ao 29. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é muito importante a gente ver aqui, que nós não tínhamos pacto, mas agora, baseado no sangue de Jesus, todas as nações podem ter uma aliança com Deus. Gálatas 3, do 19 ao 29. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar para as pessoas os seus pecados. Agora estamos aqui falando da lei, tá? Da lei lá do Senhor, dos 10 mandamentos. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Então é isso que nós precisamos cuidar.
nós não podemos fazer confusão e misturar a lei e alguns outros aspectos do antigo pacto com o novo. Então, a lei, os 10 mandamentos, embora nós continuemos respeitando os 10 mandamentos, aqui está claro, Paulo está dizendo, o propósito da lei era mostrar para as pessoas os seus pecados, mas ela deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. E quem é esse descendente prometido, irmãos? É Jesus. Então essa lei, ela tinha um prazo de validade. É nesse ponto que nós vamos falar bastante nessa lição, tá? Seguindo aí na sua Bíblia. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. Anjo quer dizer mensageiro. Então, por meio de mensageiros, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando 2 ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz, seguindo aí, de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência à lei. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. E é importante, irmãos, se eu só pausar aqui a leitura, é importante nós entendermos que Paulo, ele não está falando aqui para nós, porque nós que somos gentios, nós não fomos colocados debaixo da lei. Nós só conhecemos a nova aliança em Cristo Jesus. Porque nós, gentios, nós acabamos de ler aqui, nós não tínhamos nenhum pacto com Deus. Por isso que a igreja, muitas vezes, a igreja evangélica, não pode fazer confusão entre a nova aliança e a antiga. Porque os gentios não tinham a antiga aliança. Nós só temos a nova. Nós só temos um pacto com Deus por causa de Cristo Jesus, tá? Seguindo aqui então. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados debaixo da custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Isso aqui é muito importante, irmãos. Não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo, tá? E batismo, amados, significa imersão, tá ok? Não quer dizer que isso aqui que Paulo está dizendo é o batismo nas águas, mas nós vamos tocar nesse ponto aí depois, tá? Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus.
e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Tá bom, amados? Eu quero encerrar essa primeira aula de hoje, né, para não estender demais aqui o vídeo, mas nós vamos aprofundar esse assunto precioso que é a nova aliança em Cristo nos próximos vídeos, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça, deixe um comentário aqui abaixo, nos mande uma mensagem, eu vou deixar alguns contatos aqui, você já deve inclusive ter esses contatos, não fique com dúvidas, nos envie suas perguntas, deixe um comentário aqui abaixo que nós vamos tentar fazer o possível para responder todos vocês. Um grande beijo no seu coração e a gente se vê na próxima aula.